E vamos que vamos, né, galera? E aí, ó, tá, o tema de hoje é esse, tá? Tão relevante, tão importante para você que quer ser transformado a cada dia, né, pelo agir de Deus. No que a palavra tem mudado, tem transformado a sua e a minha vida. Como a palavra pode fazer isso? Afinal de contas, tem tanta gente que fala, né? Olha, a Bíblia mudou a minha vida. A Bíblia transformou meu ser, transformou meu viver, e eu sou muito grato a tudo que esse livro poderoso fez, né? E aí tá a imagem, né? A menininha ali, ó, com a Bíblia na mão e as páginas brilhando, né? Ou seja, aquilo ali sendo luz, sendo bênção, sendo transformação na vida. Então, gente, vamos falar hoje sobre isso, sobre a leitura da Bíblia, sobre a dificuldade que é a leitura da Bíblia, tá? Porque eu não vou ser aqui hipócrita de falar que é fácil ler a Bíblia. E não estou falando da questão de dificuldade em língua portuguesa, estou falando da dificuldade de que eu e você somos carnais, seres humanos que têm duas naturezas. Uma que nos aproxima de Deus e outra que nos afasta. E isso tudo acontece todo dia, toda semana, todo mês. Então, gente, para a gente pensar um pouco nessas situações, é preciso a gente pensar em algumas instruções. Listei aqui algumas instruções que eu acho assim que eu vejo na minha vida, tá? Porque eu sou pastor, que eu sou apaixonado por ler a Bíblia. Não é bem assim. Eu gosto, mas eu também tenho dificuldade? Tenho. Claro que eu tenho. Tem dia que você acorda sem vontade. Tem dia que você acorda cheio de coisa para fazer e você pensa, ah, não, daqui a pouco eu leio. Aí se daqui a pouco vai ficando para daqui a pouco, para daqui a pouco, para daqui a pouco, acabou o dia você não leu, né? É isso que acontece. Isso é a vida real, gente. A gente não está falando aqui de vida utópica, é porque não existe utopia. Existe aquilo que é realidade e a realidade ela é nua e crua para todo mundo. Ela pega todo mundo porque todos nós somos iguais, certo? A Bíblia descreve assim de que não há um justo, nem um sequer. Só teve um, né? Que foi Jesus Cristo. Tirando ele, meu querido, todo mundo passa pelos meus dilemas, pelos meus problemas. Então não se sinta só. Se você tem dificuldades com a leitura da palavra, dificuldades com parar tempo para orar, porque você está no mesmo barco que eu e que tanta gente, certo? Então, quais instruções eu listei aqui? Algumas instruções que podem ser bênçãos talvez na sua vida, porque tem sido bênçãos para a minha vida. A primeira, eu acho que a gente tem que frisar, que a gente tem que pensar sobre ela, é de que a Bíblia ela tem que ser uma dose diária, cara. Sabe, igual remédio, como remédio, né? Você coloca lá o horário para despertar, que você tem que tomar todo dia, vamos supor, às 3 da tarde. Então você coloca ali, ó, despertador, 3 da tarde e tal, e vai tocar o seu reloginho, e você fala, opa, horário de tomar o meu remédio. Pois é, a gente tem que encarar a palavra de Deus como um remédio. Sabe por quê? Porque ela faz efeito. Assim como o remédio ele causa um efeito no teu corpo quando você toma, você fala, nossa, me senti melhor, né? Sabe quando você tá com enjoo? E aí você vai lá e você toma aquele, né? Como é o nome? Dramin, né? Toma um Draminzinho e fala assim, nossa, agora eu tô bem. Ou quando você tá com azia, você vai lá e toma um remedinho e fala, nossa, agora eu tô legal. Porque fez o efeito, entendeu? Só que olha só, gente, assim como o remédio faz o efeito, e o efeito não é eterno, né? Por isso que você tem que tomar, né? Tem medicação, inclusive, que é todo dia que tem que ser tomada. Por quê? Porque aquele horário, aquele período de tempo que a medicação fez efeito no teu corpo, é no máximo de 24 horas. Depois começa do zero, irmão. Assim é com a palavra de Deus, gente. Quando você lê, faz um efeito em você. Te deixa melhor, te deixa bem. Você fala, epa, agora eu fiquei legal. Mas tem tempo de prazo, entendeu? Tem período de duração, certo? Tem um período de validade, aquele efeito que causou em ti. E normalmente é 24 horas. Normalmente em um dia você começa a sentir os efeitos de estar novamente sem a medicação. Você começa a se sentir um pouco mais fraco espiritualmente, você começa a se sentir não tão animado para ir até Deus, né, para ir até a presença dele, ou seja, abrir a palavra, ouvir a voz dele, né, orar, falar com ele, ou seja, você vai desanimando. Então, ou você toma um remédio todo dia, tipo assim, um horário regrado, ou você vai perceber no seu corpo
os efeitos da falta da medicação. Entende? E aí você fica mais fraco, você fica mais suscetível às tentações, mais suscetível às coisas desse mundo apenas. Então, a Bíblia é como um remédio para a sua e para a minha vida. A comunhão com Deus é um remédio. Santo remédio. Abençoado remédio que pode fazer a diferença para mim e para você. Presta atenção nesse videozinho. Queria colocar até a partir de um momento aqui. Deixa eu só achar. Queria refletir depois contigo sobre isso daqui. Só vi, acho que era aqui, ó. Vídeo 22. Aqui, ó. Vamos ver. Seus bônus. Então a proposta é essa. É um estilo de vida que faça você reavaliar seus valores, suas escolhas. Eu vou mostrar isso já num texto bíblico, mas eu preciso fazer com que você entenda que a maioria dos problemas que você e eu enfrentamos não tem a ver com Satanás, tem a ver com escolhas erradas, certo? Se você e eu aprendermos a escolhermos, a pautarmos as nossas escolhas em critérios bíblicos, a nossa história vai mudar. A Bíblia me ensina a ser filho, a ser pai, a ser vizinho, a ser patrão, a ser funcionário, a ser marido, a ser esposa. É só obedecer. Você quer ver? Já eu entro aqui no texto. A Bíblia diz assim: mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Quando a mulher escuta isso, dá um nervoso assim nelas, que parece que o homem vai subjugá-la, dominá-la, sapatear em cima dela. Então a mulher não quer ser porque é muito difícil, ruim. Agora, se você acha que é difícil ser submissa, olha o que Deus falou com nós, homem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Não podia parar por aí? Manda só nós amar. Amai as vossas. Sabe o que falou? Como Cristo amou a igreja. A igreja é complicada? Sim ou não? A igreja tem defeito? A igreja é meio esquisita. E nós temos que amar a mulher esquisita. Problema. Minha mulher esse dia falou: não gosto de ser submissa. Eu falei: eu troco. Me ame como Cristo amou a igreja, que eu me submeto a você. E aí ela descobriu que era mais difícil para mim do que para ela. Olha só, eu preciso dizer para os filhos: honre seu pai, sua mãe, sim ou não? Não, eles já sabem, eles não honram porque não querem. Sim. Ou seja, gente, o problema não é conhecimento, é prática. Se nós aprendermos a colocar em prática aquilo que sabemos, a nossa vida vai melhorar. Você percebeu a fala final dele? De que o problema nosso é o quê? Não é a gente saber o que tem que fazer, mas é fazer o que tem que ser feito. Nosso problema não é falta de conhecimento de como a gente pode ter a nossa vida melhor, de como a gente pode ter o nosso relacionamento com Deus melhor. Nosso problema é que a gente não põe em prática. Certo? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem conhecimento em todo lugar. Todo lugar, meu amigo, não há desculpa para não ter conhecimento. Conhecimento está disponível em livros, conhecimento está disponível até virtualmente, até gratuitamente por aplicativo. Conhecimento está disponível em e-book que você compra e 1000 vezes mais barato do que livro físico. Conhecimento que mais existe na face da Terra está disposto no YouTube, está disposto em todo lugar. Sem um centavo você conquista N conhecimentos hoje em dia, através da internet, através de, enfim, bibliotecas, tanta coisa. Então o problema nosso não é conhecer, porque a gente é a geração mais saturada de conhecimento. Nosso problema é
colocar em prática os conhecimentos que a gente sabe. Eu não estou falando colocar em prática todos os conhecimentos que a gente sabe, porque isso é impossível. A gente sabe muito mais teoria do que a gente tem condição de viver na vida a teoria que a gente sabe. Por tanto conhecimento que a gente já tem hoje em dia. Mas se você colocar o básico em prática, a nossa vida muda. Então, por onde eu começo? Por onde eu começo, pastor? Por onde eu começo? Por onde nós começamos? Primeiro, a gente tem que encontrar o nosso ritmo. Por exemplo, tem gente que é diurna. Sabe aquela galera que quando nasce o sol, ela nasce junto? Né? A pessoa ela é diurna, meu querido. Tem que fazer. Ela gosta de fazer as coisas durante o dia. Ela é apaixonada pelo dia. E tem aquele que é apaixonado pela noite. Tem aquele indivíduo que durante o dia, meu querido, não funciona. Sabe? A vida dele, nossa, dificilmente ele consegue ficar aceso. Ele consegue captar as coisas. Por quê? Porque ele funciona mais durante a noite. Então você primeiro precisa identificar qual é o teu ritmo. Você é mais uma pessoa de funcionar melhor de dia ou à noite? Até porque, se o seu caso for o diurno, né, você é uma pessoa diurna. Então, logo que o sol desponta, você cola com a tua Bíblia, irmão. Por quê? Porque se logo que você acorda com aquela disposição, você acorda assim com a mente funcionando 1000%, porque você dormiu benzão à noite e tal. Então, meu querido, teu horário de ter o teu remédio, tua medicação, a palavra, é de dia, é de manhã. É quando você acordou, é quando você teve tempo durante o dia. Agora, se eu tô falando aqui com gente que é parecida comigo, eu sou o caso do diurno. Quer dizer, perdão, do noturno. Eu vou confessar pra vocês, quando eu acordo péssimo. Péssimo. Olha, eu posso até ler, mas eu não capto muito, sabe? Sabe aquele negócio? Você lê, mas o que ficou na tua memória é pouca coisa. Pois é, por quê? Porque vai ver, você é uma pessoa que não é diurna, você é noturna. Então, se você é uma pessoa mais noturna, você tem que entender uma coisa, você tem que ter um horário regrado, como se fosse uma medicação que você toma todas as noites. Quando o sol começou ali a se pôr, você fala, opa, que horário que eu vou escolher? 6, 7, 8, 9 horas da noite. Que horas que eu vou ter o meu remédio todo santo dia? Mas você tem que tomar o remédio, gente, como se fosse um remédio. É todo dia. Mas você precisa estabelecer o teu ritmo. Se você é noturno, pega um horário da noite. A minha mente é assim. Conforme o dia passa, eu funciono, mas eu funciono mais ou menos. De noite, quando dá das 6 para meia-noite, meu querido, eu fico ligado no 360. Então, no meu caso, eu capto as coisas muito fácil conforme o dia vai terminando. Então, pense nisso. Quando o dia está entardecendo, pega, né, a sua disposição, dá um up na sua vida espiritual. Então, cola na sua Bíblia. Entende? Não deixe de fazer isso. Agora, vamos pensar um pouquinho nos tipos de Bíblia, gente. Porque isso faz diferença também na hora que você vai ter a tua comunhão com Deus. Olha só esse videozinho aqui, bem rapidinho. Oi gente, tudo bem? Vocês sempre me perguntam sobre a questão de Bíblia, leitura que eu tenho feito, e eu vou deixar algumas dicas para vocês, né, das Bíblias que eu costumo ler do aplicativo, e independente de com qual você se identifique, o mais importante é você realmente ler, né, independente do como, independente do que, é você realmente estar enchendo a sua vida com algo que traz esperança, que traz uma transformação de dentro para fora. E eu espero que de alguma forma esse conteúdo te ajude. Gente, eu vou aproveitar que vocês perguntam muito sobre as Bíblias que eu leio, né? Eu, particularmente, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem a sua linguagem, a forma que você gosta de ler o texto. Isso é muito pessoal. Realmente, eu acho que Bíblia é algo tão íntimo seu, assim, que você precisa se identificar. Mas eu, particularmente, eu gosto muito da linguagem da NVI. Então, normalmente, as minhas Bíblias de papel, elas são NVI, né, para leitura. E aí, no aplicativo da YouVersion, você consegue também encontrar a versão dela digital.
e também de outras versões muito boas, que aí você vê a que você se identifica mais. Mas eu tinha ganhado essa Bíblia aqui uns anos atrás e eu comecei a lê-la. É a Bíblia do Executivo. Ela tem muitos insights dentro dela de liderança. Então eu particularmente gosto bastante, né? É um assunto que eu amo muito. Então, assim, normalmente ela vai ter alguns insights específicos. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui com tanta exatidão, mas enfim, sempre vão ter insights de liderança, mas a linguagem é NVI. Então eu normalmente leio ela. E uma Bíblia que eu amo muito, que assim, ela é complementar, na verdade. Ela é uma versão da Bíblia parafraseada, então o autor foi lá e fez uma paráfrase da Bíblia, e eu particularmente gosto muito, que é a Mensagem. Então eu leio ela em conjunto com algum NVI. Aproveitando que vocês perguntam muito, né, sobre Bíblias e tudo, essas são as minhas pessoais que eu gosto, e aí eu sempre anoto alguma coisa, principalmente o Antigo Testamento eu gosto muito de ler nessa versão também, porque eu acho que deixa a leitura mais leve, aí você vai complementando uma com a outra. Não precisa ter as duas, ou essas específicas, mas são só as que eu tenho lido. E eu acho que uma prática que eu também faço muito, que eu acho muito importante, esse daqui eu dediquei esse ano para algumas coisas do canal, mas eu sou muito a favor de você escrever, né? Escrever aquilo que te inspira, escrever alguns insights que você tenha. Uma coisa que mudou muito minha vida alguns anos atrás, e eu aprendi muito isso na igreja, sou muito grata por isso. A gente é muito incentivado a anotar as coisas. E, gente, é impressionante quando eu olho meus caderninhos passados, os insights, as pregações ou palestras que eu assisti, coisas que eu assisti, eu vejo o quanto eu cresci, o quanto a partir da frase X outros pensamentos vieram. Então eu acho muito relevante isso para cada um de nós. Sou eu aqui toda suada, mas É isso, gente. A Bíblia, ela originalmente, ela foi feita, vocês sabem, no hebraico e no grego, mas o que acontece? Quando ela foi traduzida em algumas versões, certo? A que mais você vai achar por aí é a ARA, ou seja, a Almeida Revista Atualizada, que foi uma versão que foi traduzida para o português pelo padre João Ferreira de Almeida, se eu não me engano. Esse padre, ele na época, ele traduziu o mais fiel possível dos originais. Então, quando a gente fala de Bíblia de estudo, eu até peguei todas as minhas Bíblias aí para mostrar para vocês. Hoje em dia eu tô com algumas, né? Mas é por causa de os anos foram passando e eu quis ir adquirindo em outras linguagens também. Essa aqui é a minha Bíblia mais surrada, tipo, é a do teológico. Então, por isso que aqui dentro é meio com arco-íris, assim, de coisa de anotação. Quer ver, ó? Vou pegar para vocês. Aqui, ó. É a Bíblia que eu mais tenho anotação, é essa daqui. Que eu tinha coisa da faculdade que eu anotava, que eu ficava escrevendo. Então, tipo, é bom anotar, gente. Igual ela falou, a melhor coisa do mundo é você anotar, é você ter os teus insights do texto. Só que quando é para estudo, assim, um estudo que você quer saber mais profundo, que realmente estava muito semelhante com o original, recomendo a Almeida Revista Atualizada, que é essa que vai ter sempre escrito ARA do lado. Porém, todavia, entretanto, o que aconteceu? Vocês sabem que, assim, conforme o tempo passa, a linguagem ela vai ficando menos rebuscada, né? Vamos supor, o nosso português de 20, 30 anos atrás, ele era uma linguagem mais difícil. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, eles já fizeram a NAA, que é o que? A Nova Almeida Atualizada, que é o que? Essa mesma linguagem da revista Almeida, né? Da ARA, né? Da revista atualizada. E eles fizeram agora uma nova versão da Almeida. Ou seja, é a mesma fidelidade para com os originais, só que agora com palavras mais simples para nós, com palavras menos rebuscadas. Então, essa é a minha Bíblia NAA. Eu acho muito legal essa linguagem, porque tem até um desenho aqui, ó, de um aluno que eu fiz, que eu dei aula para eles no estágio lá em Itajaí. E assim, gente, essa Bíblia tem uma linguagem muito massa também, então às vezes você gosta. Ela já é uma linguagem, tipo, bem parecida com os originais, só que mais tranquilo de ler. Mas uma Bíblia mesmo que eu sou apaixonado e eu recomendo muito para vocês é a versão internacional.
Essa aqui é a que eu tenho de estudo. Porque você sabe que hoje em dia tem muita Bíblia de estudo também, né? Então, essa é a versão internacional de estudo. Ela é uma linguagem também que aproxima bastante do original, só que ela é mais suave de ler, sabe? Ela não é tão arcaica, então eu gosto bastante. E as Bíblias que você vai encontrar de estudo, gente, elas são Bíblias que elas têm muita nota de rodapé, ó. Essa aqui, por exemplo, todas as passagens dela, aqui, ó, todas as passagens dela têm nota de rodapé embaixo, ou seja, tem comentários de cada texto, de cada verso. E no meio tem aqui um monte de numerozinho, que é o quê? Cada verso se relaciona com outros versos da Bíblia falando do mesmo assunto. Só que em outros livros, em outros lugares da Bíblia. Então você vai abrindo, às vezes, um verso. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou tão linear. Eu sou bem randômico, assim. Minha mente funciona, assim, de uma maneira muito espaçada, assim. Então eu não preciso de uma linha assim sequencial. Eu pego às vezes um assunto, um verso que eu gostei e eu vou abrindo aí nessas de estudo nos outros versos dentro da Bíblia inteira que também falam do mesmo assunto. E aí aquele negócio começa a ficar mais definido na minha mente, aquele assunto, aquele tema. Você vai ter também a área de estudo, que é essa Almeida, né, que é uma linguagem mais melhor para estudo assim profundo mesmo da Bíblia, só que de estudo, então também tem nela várias anotações e tal. Você vai ter uma que eu gosto bastante de ler assim quando você quer entender mesmo, sabe, as coisas. Também, além da NVI, que é ótima para isso, você vai ter essa aqui que é a Viva. A Bíblia Viva é uma Bíblia muito massa para ser lida, porque eles fizeram como se fosse uma paráfrase também da Bíblia, só que de uma forma bem melhor para ser lida, né? Então você vai ter que encontrar qual é a que te agrada. E agora eu estou atualmente com essa aqui, que é a cronológica. Então, como assim cronológica? Ela não começa do, tipo assim, certinho, sabe? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth. Não. Ela é pela ordem que foi escrito. Então, isso é muito massa, tipo, pela ordem cronológica mesmo. Então, você vai ganhando um sentido, assim, de sequência do texto bíblico, entendeu? Porque tem muita coisa na Bíblia que, às vezes, você tem, por exemplo, lá o livro de Reis, descrevendo a época que Davi vivia, por exemplo. Depois você tem Salmos falando de Davi, mas, tipo, lugares diferentes. Aqui não, que ele vai juntar tudo. Ele meio que conecta vários, tipo assim, às vezes você começa em Gênesis ali, de repente ele já coloca ali no meio textos de Jeremias, textos de Isaías, por quê? Porque está falando do mesmo assunto. Então, para mim, tem sido uma bênção também. Então, gente, hoje em dia, a nossa desculpa não pode ser falta de conteúdo, falta, tipo, de recurso. Mas é igual o pastor falou, a gente sabe o que tem que fazer, o problema é que às vezes a gente não faz. E eu queria falar para vocês o seguinte agora, duas pequenas historinhas, que eu sei que já me diz 6, tô ligado aqui no nosso tempo. E assim, primeira historinha que eu queria contar para vocês é essa aqui, ó. Não brinque com o perigo. Gente, seguinte, essa história, ela aconteceu, na verdade eu não sei quão verídica ela é, mas eu sei que eu já tive acesso a ela há um tempo, e ela é mais ou menos assim. Numa cidade pequenininha, existia uma mulher lá que ela era apaixonada por animais peçonhentos, ou seja, cobras, essas coisas, né? E assim, cidade pequena sabe como é que é, né? Muita gente falando da vida um do outro, aquela coisa toda, todo mundo sabe de tudo da vida de cada um. Então esse boato foi rodando a cidade, que lá existia uma mulher que gostava tanto de cobras, e tinha um monte de cobras na casa dela. Até que teve um jornalista que ele teve uma ideia. Ele falou, bom, eu não moro tão longe dessa cidadezinha, eu vou ir lá qualquer dia desses para conversar com essa mulher, para poder fazer uma reportagem, né, fazer uma matéria sobre esse hábito dela, sobre esse gosto dela tão diferente, né, de gostar desses bichos aí, né, tenebrosos, né. E ele foi lá e ele não sabia o endereço dela, então ele perguntou na vizinhança, todo mundo sabia explicar onde é que era, né, ele chegou daí então na casa dela, tocou a campainha, ela atendeu, daí ele explicou, olha, né, eu sou um jornalista, assim, assado, eu queria ter um tempinho só para conversar com você, para ouvir você me dizer, né, sobre a sua paixão, e eu queria escrever uma matéria. Aí ele entrou. No que ele entrou, gente, ele ficou lá na sala de estar, né, enquanto ela buscava algumas caixas de cobras, porque ela queria muito mostrar algumas das cobras para ele. E nisso, gente,
ela estava lá mostrando as cobras, explicando as espécies, explicando desde quando que começou esse gosto dela, né? Desde quando começou essa paixão e tal. E assim, ela foi pegar uma cobra lá, que era uma caixa de uma cobra que ela tinha adquirido recentemente, então ela não estava 100% adestrada ainda, né? 100% assim, acostumada com o contato humano. Só que ela já está há tanto tempo lidando com as cobras, né? Que ela pegou e assim, gente, surpreendentemente ela foi picada. Né? Aquela cobra estranhou ela e picou ela. Quando isso aconteceu e o cara estava lá, graças a Deus, né, para poder socorrer, ela falou assim: olha, sobe lá no quartinho, né? Porque essa cobra é muito venenosa, essa que eu tenho aqui, e assim, eu sei que a gente tem que ir muito rápido aqui. Então corre lá em cima, eu tenho um frasco de antiveneno. Então você vai pegar lá e você vai voltar com ele aqui. Aí o cara subiu, pegou. Mas, gente, quando o cara tava descendo as escadas, o frasco escorregou, menino. E o frasco era de vidro, caiu, trincou, vazou o líquido no chão, né? E sabe que para aplicar, ele ia aplicar provavelmente com uma seringa. E aí perdeu-se o antídoto. Resumo da história: ligou para o SAMU e tudo mais, a galera foi lá, mas chegando no hospital, todos os procedimentos foram feitos, porém essa moça ela acabou falecendo, né? O corpo dela acabou reagindo mal a todo aquele excesso de veneno e ela não teve forças para resistir, o corpo dela não conseguiu, ela morreu. Portanto, por que eu te contei essa história? Gente, não brinque com o perigo. Sabe, tem gente que gosta de brincar com o perigo, tem gente que gosta de ter hábitos assim, tanto quanto complexos, né? E eu tô te dizendo isso porque na vida espiritual é muito igual. Tem gente que acha que, tipo, não tem problema não, né? Eu brincar um pouquinho aqui de andar um pouco perto das trevas também, afinal de contas, eu me garanto, eu sei que a hora que eu quiser eu volto para perto de Deus. Né? Como se você andasse numa corda em que um lado dela é perto de Deus e o outro é perto do inimigo. Você quer andar no meio da corda. Né? Você quer andar tanto do lado de Deus, mas também você quer ter umas coisas na sua vida que você sabe que não são certas de você fazer, você sabe que não é certo de você ter aquele hábito. E qual o problema disso? Que às vezes a gente vai fazendo isso, né, e querendo andar no meio termo, e a gente acaba, na verdade, andando mais do lado do inimigo que do lado de Deus. E vai chegar um momento, meu querido, que você às vezes vai estar tão envolvido com o outro lado que você não vai conseguir voltar. Você não vai conseguir se restabelecer, sabe? Você vai estar tão envolvido no terreno do inimigo, e o terreno do inimigo, meu querido, ele é como uma areia movediça. Você anda ali, você começa a afundar, cara. E às vezes você não vai ter forças para se reerguer. E uma outra que é assim de 2 minutinhos, então fique tranquilo, tá? É o seguinte: certa vez um casal de missionários, eles estavam viajando em missão e eles ficaram aproximadamente 10 anos ali fazendo a missão. E depois desses 10 anos em outro país, sendo missionários, eles voltaram para o país de origem deles, voltaram para casa. E ao voltar para casa, eles tinham muitos amigos ainda, né, em comum, né, que eles tinham mantido contato, né, virtualmente aí durante os anos. E eles avisaram, ó, a gente vai chegar e tal, e eles acharam que eles iam ter aquela recepção, sabe? Aquela recepção, assim, de que, nossa, né, todo mundo vai receber a gente, vai ser aquela festa. Quando eles embarcaram, porque eles chegaram de navio, não tinha ninguém lá. A galera esqueceu do horário que eles iam chegar e furaram, gente. Não tinha gente para receber eles. De repente, o marido que era o casal, né? O marido ficou meio estressado, falou assim: nossa, né? A gente não merecia isso, né? 10 anos se dedicando para a obra e chegamos aqui e ninguém deu a mínima pra gente. E aí ele falou assim para a esposa, né? Eu vou dar uma caminhada, vou dar uma esparecida. Enquanto isso, pergunta aí pro nosso Deus se a gente merece tudo isso. Ele tava chateado com Deus. E aí quando ele voltou da caminhada, ele falou assim para a esposa dele: e aí, você falou com Deus? Ela falou assim: falei. Aí ele falou assim: e o que Deus falou? Aí ela disse assim: Deus falou que a gente ainda não está em casa. Ou seja, às vezes a gente interpreta que esse mundo aqui é a nossa casa, né? E quando a gente começa a fazer isso demais, a gente começa a ter mais interesse pelas tentações, a ter mais interesse por deixar de ler a Bíblia, por deixar de se preparar para o lar verdadeiro,
que é o céu. Gente, isso é um grande perigo. Não caia nessa, certo? Era essa historinha que eu tinha para contar para vocês. E pense nisso, reflita nisso. A gente precisa dessa dose da palavra de Deus todos os dias, como um remédio. A gente precisa dela fazendo a diferença na nossa história, na nossa vida. Bom, vamos orar então para Deus nos fortalecer, para que a gente consiga tomar esse remedinho todos os dias e perceber a diferença que isso vai fazer na nossa vida. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento que a gente teve aqui de reflexão, em que a gente parou um pouquinho para pensar na nossa vida espiritual, na frequência com que a gente tem conseguido se manter em contato contigo, com a tua palavra, com a tua verdade, meu Deus. E Pai, eu te peço aqui por cada aluno meu nesse momento, que o Senhor cuide deles, da família deles, cuide da vida espiritual deles cada vez mais, Pai, dê forças para nós, para que a gente se lembre de que o nosso lar não é essa terra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.